noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Vamos dar continuidade às nossas atividades com a mensagem da obra Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Excesso. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Jesus, que está em Marcos, no capítulo 8, versículo 36. Enquanto a criatura permanece no corpo terrestre, é natural se preocupe com o problema da própria manutenção. Vigilância não exclui previdência, mas não podemos olvidar que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. Patrimônios físicos sem proveito, isca de sobra atraindo inveja e discórdia. Alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Roupa em desuso, asilo de traças. Demasiado recursos amoedados, tentações para os descendentes. Todo excesso é parede mental, isolando aqueles que o criam em cárceres de orgulho e egoísmo, vaidade e mentira. Observa assim o material que amontoas. Tudo que está fora de ti representa caminho em que transitas. Agarra-se, pois, ao efêmero, é perder-se a ilusão. Mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como seja virtude e educação, constituem valores inanieláveis a brilharem contigo, aqui ou alhures, em sublimação para a vida eterna. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus. Mestre Senhor, estamos aqui reunidos nesta nossa casa de oração, socorro de nossas almas, e pedimos a Ti que nos abençoe, que nos guie, que ilumine as nossas mentes, que o vosso magnetismo possa influenciar o nosso corpo espiritual e o nosso corpo carnal, livrando das dores que trazemos conosco. Abençoe esta nossa casa de oração, que aqui possa continuar apostos vossos anjos guardiões, livrando-nos das investidas de todos os males, nos mantendo em equilíbrio e em oração, vigilantes como nos ensinaste. Assim, Senhor, nós te agradecemos por todas as benfeitorias que tem feito em nossas vidas, nos acolhendo e nos amparando em nossas pequenezes. E em teu nome é que agradecemos a Deus Pai Todo-Poderoso, que nos deste este universo de luz para nos abrigar. Que assim seja. E que os nossos irmãos possam estar aqui apostos com a nossa irmã Andréia para transmitir novos saberes para nós. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui. Só deixa eu colocar aqui no modo leitura.
Hoje eu trouxe para nós conversarmos um pouco o que devemos fazer para vencer o egoísmo, esse mal que ataca a humanidade, esse mal que deverá desaparecer da Terra, porque ele retarda o progresso moral da humanidade. Então, eu peço à espiritualidade amiga que nos conduzam na fala de hoje, né, na compreensão e na fala do texto de hoje, e que Jesus, como sempre, permaneça em nossos corações. Pôncio Pilatos foi o governador, o prefeito da província romana da Judéia, entre os anos 26 e 36 da era cristã. Conhecido por ter sido o juiz que não interveio contra os fariseus na condenação de Jesus ao morrer na cruz. Narra em o Evangelho de João, nos capítulos 18 e 19, a passagem de Jesus perante Pilatos. Em síntese, nós podemos dizer que naquele dia, os oficiais dos sacerdotes, dos principais sacerdotes e os fariseus, após a prisão de Jesus, o conduziram primeiramente a Anás, a casa de Anás, porque ele era sogro de Caifás. Após a casa de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, e da casa de Caifás para a audiência com Pilatos. Era uma manhã de Páscoa, que, segundo os costumes daquele povo, não poderiam se contaminar se quisesse sentar à mesa e desfrutar da ceia. Razão pela qual a audiência entre Jesus, Pilatos e os sacerdotes ocorreram dentro e fora do palácio. Outro costume daquele dia era o perdão dado a um prisioneiro pelo governador da província romana da Judéia, que naquele ano o beneficiado, a pedido dos sacerdotes e de todos aqueles que estavam ali, fora Barrabás, e não Jesus, para que se cumprisse a profecia. Em um desses momentos da audiência, dentro do palácio, Pilatos questiona a Jesus se ele era o rei dos judeus. Jesus responde afirmando que seu reino não era deste mundo. Pelejaria os seus servos para que, se o seu reino fosse desse mundo, ele ali não estaria. Mas por agora o seu reino não era deste mundo. Ouvindo essa resposta, Pilatos fora ter com os judeus do lado de fora e disse-lhes: não acho nele crime algum. Entrou outra vez na audiência com Jesus e perguntou de onde ele era. Mas Jesus não lhe deu resposta alguma. Poderíamos interpretar que a falta de resposta de Jesus era em virtude do cansaço dos açoitamentos, né? Ou porque os povos daquela época ainda não compreenderia de onde Jesus veio, né? Já que a compreensão de muitas das passagens de Jesus veio com a terceira revelação, que o mestre mesmo prometeu. Pilatos, acredito que já irritado, então diz a Jesus: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho o poder para te crucificar e tenho o poder para te soltar?
Jesus lhe respondeu que nenhum poder, Pilatos teria sobre ele se não fosse dado a Pilatos de cima, se não fosse dado a ele esse poder. E o desenrolar dessa narrativa, ela continua dentro e fora do palácio e termina, como nós sabemos, com a crucificação de Jesus. Neste diálogo entre Jesus e Pilatos, nós verificamos que Jesus nos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importas? Ele disse aos judeus: este homem é justo, porque quereis crucificá-lo? Por várias vezes Pilatos disse: não acho nele crime algum. Disse diretamente a Jesus: não sabes tu que tenho o poder de te crucificar ou te soltar? E, entretanto, ele deixa que o conduzam ao suplício. É esse antagonismo de caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra no coração humano, em que o cristianismo não deve ter cumprido ainda toda a sua missão aqui na Terra. E cabe a nós, que somos os apóstolos novos da fé, que os espíritos superiores confiam a tarefa e o dever de extirpar esse mal da humanidade, para dar ao cristianismo toda a força e limpar o caminho das sarças que nos entravam a nossa caminhada. Nós precisamos acabar com o egoísmo aqui na Terra para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque são chegados os tempos prometidos por Jesus. Emmanuel, em sua contribuição com a codificação, diz em O Evangelho segundo o Espiritismo que o egoísmo é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Ele diz coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um de nós coloquemos todos os cuidados para combatê-lo dentro de nós, porque esse filho do orgulho é a fonte de todas as nossas misérias, é a negação da caridade e o maior obstáculo à felicidade dos homens. Se nós pegarmos o livro dos Espíritos e abrirmos na questão 913, nós vamos encontrar a seguinte indagação de Kardec: qual seria o vício mais radical? E os Espíritos respondem que é o egoísmo, porque dele, do próprio egoísmo, deriva todo o mal. Os Espíritos continuam dizendo que nós só venceremos todos os demais vícios se combatermos primeiramente dentro de nós o egoísmo. Nós só venceremos se nós combatermos o mal pela raiz. E no final das respostas, os Espíritos são claros em dizer que quem quiser desde esta vida aproximar-se da perfeição moral, deve expurgar de seu coração todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Um coração egoísta, ele neutraliza todas as outras qualidades. Essa ideia de egoísmo
e orgulho em serem causas de todos os males humanos, ele pode causar mal-estar a muitos que se propõem a examinar essas questões. Os espíritos e Allan Kardec, de modo simples e coerente, são muito felizes em situar no campo das causas últimas o papel das paixões e dos sentimentos de egoísmo, de orgulho e outros assemelhados. Tudo o mais estaria no campo dos efeitos, que podem se tornar causas de outros efeitos. A miséria socioeconômica, por exemplo, pode ter sua origem na extrema concentração de renda em determinado país ou região. Na visão espírita, sem desprezar as análises sociológicas, econômicas e quaisquer outras análises, a causa desse fenômeno está no egoísmo e no orgulho dos homens, em última instância. A extrema concentração de renda alegada como causa, na verdade, seria um efeito da causa patrimonial, que são as más paixões, né? Que tanto tem essas más paixões nos distanciado da perfeição moral. Os espíritos amigos nos esclarecem que o supérfluo da mesa de cada rico seria suficiente para alimentar a fome de muitos necessitados, de muitos irmãos necessitados. Comportamentos assim demonstram o que o Cristo disse há mais de 2000 anos, quando ele afirmou que o amor de muitos esfriarão. Jesus, ele quis nos ensinar que a falta de sensibilidade, o egoísmo impregnado em nosso eu, nos afasta da presença de Deus. Enquanto que o altruísmo, né, ações voluntárias em prol daqueles que necessitam, nos aproximam dele. Obrigada. Porque o egoísta só pensa apenas em si mesmo, né? E o que é prejudicial à sua evolução moral. Já a pessoa, quando ela é altruísta, quando ela é caridosa, ela age de outra forma. Ela pensa primeiro no seu semelhante, ela esquece um pouco de si para poder ajudar aqueles que necessitam. Isto quer dizer que sentir é causar. É preciso que nós experimentemos sentimentos elevados, aqueles voltados ao bem-estar do próximo, que modificam as nossas próprias atitudes, né? Porque causam transformações no campo das manifestações das nossas emoções, né? E isso é capaz de nos fazer adquirir o que se denomina frequentemente de equilíbrio ou centralismo psicológico. Da mesma forma, por outro lado, sentimentos poucos elevados, né, carregadas de apego ou ego, promovem também modificações em nossas vidas, causando-nos dor, causando angústia, causando desequilíbrio emocional. E por termos esse conhecimento, né, desse antagonismo entre o egoísmo e a caridade, é que nós devemos combater esse mal, né, que ainda habita em nós. Nós devemos combater esse mal pela raiz, através da transformação de sentimento, do sentimento egoísta para o sentimento altruísta, né? Nós ainda não sabemos produzir
em nossos pensamentos e atitudes o bem em sua plenitude. É por isso que estamos à voltas com as sobras, né, das nossas paixões, aquelas que nós mesmos devemos nos livrar. E nós sabemos que não é tão simples assim livrarmos do mal que produzimos. É preciso entender que o mal nasce em nós, nos impregna e temporariamente passa a fazer parte do nosso eu, né? Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida, ele diz que o mundo interior é a fonte de todos os princípios, bons ou maus, e todas as expressões exteriores guarda aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas. Todos necessitamos fazer a mudança dessas deficiências, modificações dela. Mas o trabalho de purificar-se não é assim fácil, não é tão simples quanto parece, né? É mais fácil a nós aceitar as verdades religiosas, operarmos a adesão verbal a ideologias edificantes, do que realizarmos a elevação de nós mesmos, né? Valendo-nos da autodisciplina, da compreensão fraternal e termos o espírito de sacrifício, sacrificar algumas coisas em nossas vidas em prol do nosso melhoramento mesmo, né? Relata Emmanuel que o apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto, né? E aconselhava aos discípulos que limpasse as mãos, né? E isso quer dizer que os discípulos modificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação de sentimento no recinto sagrado da consciência, né? Apenas conhecido pelo aprendiz, na solidão de cada um de seus pensamentos, né? Só assim a gente sabe o que passa na nossa própria consciência, né? Na solidão dos nossos pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, né, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para aqueles que têm duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente a custas de palavras. Não são as palavras que transformam as pessoas, são as ações, são as mudanças de atitude, são as mudanças de pensamento. Falar, vir aqui na frente, falar sobre tudo isso é fácil. O importante é adentrar dentro de cada um de nós, tudo aquilo que nós falamos aqui, né? E para que isso entre dentro de nós, é necessário ter coragem. Nós temos que ter atitude, nós temos que ter mudança de pensamentos e nós, principalmente, mudança de comportamento também. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos 7:19, ele tece comentários sobre a luta que se deve travar para combater o mal em nós mesmos. Em frase já célebre, quando ele diz: "Por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço?" O mal que nós estamos falando não se restringe às suas manifestações mais grotescas. Nós não estamos falando do mal, aquele apenado com o Código Penal, por exemplo. E é por isso que esse mal está tão presente em nós. Porque o mal de que fala o apóstolo Paulo em suas epístolas é o mal corriqueiro que vive em nós e é alimentado por nós mesmos, e que em certa medida esse mal nos proporciona até prazer, né? Daí
a nossa dificuldade em desembaraçarmos desse mal corriqueiro. Por exemplo, os maus hábitos de cada dia, por vezes tende-se a perpetuar em nossas atitudes no campo de nossos relacionamentos humanos, por diversos motivos. Um desses motivos é o de não mudarmos a nossa postura íntima ou de não convivermos fraternalmente com as pessoas problemáticas, né? O nosso isolamento das pessoas difíceis ou do sofrimento alheio demonstra como o nosso egoísmo predomina em nossas atitudes. Ele causa inúmeros prejuízos espirituais a nós mesmos, né? E numa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 12, tem uma mensagem, né, ofertada pelo benfeitor Pascoal, no ano de 1862. E ela diz exatamente assim: se os homens se amassem com um amor mútuo, a caridade seria bem mais praticada. Mas seria preciso para isso que vos esforçasse por desembaraçar-vos dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensível para com os que sofrem. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo não se esquivava àquele que se dirigia a ele. Quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, todos eram socorridos pelo Cristo. Ele não escolhia aquelas pessoas que ele queria socorrer, né? Todos que se dirigiam a ele tinham oportunidade de ser socorrido, né? O Cristo, ele nunca temeu que sua própria reputação viesse a sofrer com isso. Quando, pois, ireis... Aí Pascoal faz a pergunta nossa: quando nós vamos seguir o exemplo do Cristo, né? Por exemplo, se a caridade reinasse aqui na Terra, o mal não mais dominaria, né? E essa foi uma mensagem de Pascoal. E eu trouxe para ilustrar uma lenda, né, que é a lenda dos porcos espinhos na era glacial. Vocês já devem até conhecê-la. Ela é rica em ensinamentos sobre a tolerância que facilita a nossa compreensão sobre a convivência fraterna que nós devemos ter uns com os outros, seja onde for, seja em casa, no trabalho ou até aqui mesmo na casa de oração, né? E essa lenda, ela diz o seguinte, que conta-se que durante a era glacial, muito remota, quando parte do globo terrestre esteve coberto por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos, por não se adaptarem às condições do clima hostil. Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começou a se unir, a juntar-se mais e mais. Assim, cada um podia sentir o calor do outro e todos juntos, bem unidos, agasalharam-se mutuamente, aqueciam-se, enfrentando por mais tempo aquele inverno tenebroso. A vida ingrata, os espinhos de cada um, porém, começaram a ferir os seus semelhantes, os companheiros mais próximos. Justamente aqueles que lhe forneciam mais calor, aquele calor vital, questão de vida ou morte, e afastaram-se feridos, magoados e sofridos. Dispersaram-se porque não suportaram mais tempo os espinhos dos seus semelhantes. Doía muito aqueles espinhos. Mas essa não foi a melhor solução para o grupo de porcos-espinhos, né? Afastados e separados, logo começaram a morrer congelados. Os que não morreram
Voltaram a se aproximar pouco a pouco, com jeito, com precaução, de tal forma que, unidos, cada qual conservava uma certa distância do outro, mínima, mas suficiente para conviver sem ferir, para sobreviver sem magoar, sem causar danos recíprocos. Assim, suportaram-se resistindo à longa era glacial. Eles sobreviveram. Como é importante na vida se relacionar bem com os nossos semelhantes. É a regra de ouro de Jesus, que nos ensinou fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Emmanuel, ele ensina que nossas virtudes estão rodeadas de vícios e conhecimento quase sempre sufocados pelos espinhos da ignorância. Porque cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo, à procura de si. O mentor espiritual, ele fala que precisamos nos elevarmos para Deus, a asa do sentimento e a asa da sabedoria. Quando ele fala elevarmos a asa do sentimento a Deus, ele está se referindo ao nosso adiantamento moral. E quando ele fala para elevarmos a asa da sabedoria a Deus, é o nosso adiantamento intelectual, né? E diante dessas questões do egoísmo, né, Kardec, então, já que o egoísmo é o mal que atinge a humanidade, ele pergunta à Pleiade de espírito, né, qual o meio de se destruir o egoísmo? Né? E eles respondem que de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar-se é o egoísmo, porque ele se prende à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode se libertar. E os espíritos continuam falando que essa influência concorre para sustentar as leis, a organização social e a educação. Né? O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. E, sobretudo, com a inteligência que o Espiritismo nos dá, né? Com o estudo que o Espiritismo nos dá para poder disseminar qualquer crença alegórica, né? O egoísmo, ele se funda sobre a importância da personalidade, continua a Pleiade, e fala que o espiritismo bem compreendido faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de alguma forma, diante da imensidade. Nós destruindo essa importância da personalidade, tudo, ou pelo menos fazendo vê-la como ela é a forma que nós combatemos o egoísmo. É o choque que explica que é o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o tornam frequentemente mais egoísta, né? Porque ele vê que as pessoas, cada um está pensando em si mesmo, né? Então, para me defender, eu vou a cabo, né? Pensando em mim também, cada um pensando em si, né? E então ele fala que, vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é conduzido a se ocupar de cada um de si, mais do que dos outros. É o princípio da caridade e da fraternidade que deve ser a base das instituições sociais, das relações sociais de povos a povos, de homens a homens, e dessa forma que nós vamos conseguindo, pelo menos, começarmos a combater esse vício, né, da personalidade que se chama egoísmo. Porque nós vamos passar a sofrer uma influência moralizadora de contato com outras pessoas que estão dispostas a
a ser altruístas, de praticar a caridade. E o exemplo faz com que a gente mude as nossas próprias atitudes também. Aí nós temos também Fenelon, que ele diz que precisamos vencer esse mal que recai sobre a humanidade. Precisamos vencer o egoísmo, combatê-lo como se combate uma doença epidêmica. Que cada um procure dentro da sua casa, dentro da sociedade, do seu trabalho, né, a causa do egoísmo, para começar cada um fazendo essa reforma e combatê-lo, né? A gente sabe que não se trata de combatê-lo de uma só vez, porque nós temos que começar parcialmente, né? Pouco a pouco, pois a cura ela poderá ser demorada, porque as causas que nos levam a ser egoístas são numerosas. Então a gente começa a observar nosso dia a dia, começa a observar as nossas atitudes e começamos a combatê-las uma a uma. E para finalizarmos, né, certa vez, né, perguntaram a Chico Xavier qual era a sua obrigação para com a sociedade e para com o espiritismo. E a resposta, como sempre, foi completa e profunda. Para com a sociedade, o dever comum de servir na medida de minhas possibilidades. E para o espiritismo, corrigir meus defeitos e fazer aos outros o que desejo para mim mesmo. Nós devemos seguir o exemplo de Chico, né? Para isso, nós temos que nos ajudar mutuamente, sem causar dano ao próximo, conviver sem ferir, para sobrevivermos sem magoar, tendo e tomando atitudes fraternas e construtivas com os nossos irmãos. Trata-se de uma meditação diária sobre os próprios atos, fundamental se desejamos realmente combater esse mal em nós mesmos. Nós devemos interrogar a própria consciência, passando em revista os atos cotidianos para edificação dos deveres e dos desvios que deveriam ter sido cumpridos e dos motivos alheios de queixa por conta de nossas atitudes, né? Se alguém tem alguma queixa contra nós, foi por este meio que Santo Agostinho ele chegou a se conhecer e a ver o que nele precisava de reforma. Quem de nós se dispõe a examinar os atos cotidianos para a identificação do bem ou do mal que possa ter feito grande força adquirirá para se aperfeiçoar, né? E quando a gente estiver nesse momento de passar o nosso dia em revista, né? Elevemos nossos pensamentos a Deus, pedimos a proteção da espiritualidade amiga, dos nossos mentores, para nos ajudar a encontrar o que devemos mudar e que nós seremos atendidos, né? E com certeza nós seremos atendidos. E só assim que estaremos agindo com efetividade e vivenciando-a. Estaremos no caminho do amor, exarado pelo Cristo, que é o maior dos valores espirituais. Que assim seja, meus irmãos. Nós agradecemos a nossa irmã Andréia, que fez uma explanação rica em informações para as nossas reflexões. Queremos também agradecer a presença de todos, dar as boas-vindas aos irmãos ou irmãs que estão pela primeira vez em nossa casa e dizer que é muito bom nos reunirmos aqui. Aqui é o espaço em que podemos aquecer o frio das nossas fragilidades íntimas
uns com os outros, nos amparando, nos guiando, um contribuindo com o outro, sabendo que todos nós temos os nossos espinhos, mas que nós encontramos sempre possibilidades de nos melhorarmos. Queremos lembrar que amanhã, na quarta-feira, às 19 horas, nós temos aqui na casa o grupo do Evangelho no Lar e que todos são convidados. Quem puder e desejar participar, às 19 horas estaremos aqui fazendo o Evangelho no Lar. Se algum irmão quiser também, na quinta-feira, que faça o Evangelho no Lar, que pode comunicar ao nosso irmão Valdomiro que ele agenda com quem desejar. Então, amanhã, na quarta, nós temos as vibrações e na quinta, o Evangelho no Lar. No sábado, a partir das 15 horas, temos os estudos e em seguida temos palestras, passes e atendimentos após a palestra. E todos sempre são bem-vindos e convidados. Vamos então agradecer a Jesus por mais esta oportunidade e que em gratidão, Senhor, possa estar sempre conosco, iluminando as nossas mentes, para que saibamos compreender os vossos ensinamentos, transportando-os para as nossas práticas na vivência cotidiana, conosco mesmo e com os nossos próximos. Que assim seja.